No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas e 3 minutos. Boa noite pra você que está ligado na 100,7. Você na sintonia certa, você que está aí no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Começa agora o programa 18 horas. Hoje é terça-feira, 21 de setembro de 2021. Karime Leão, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que acompanha a programação aqui da 100,7. Agora eu é que mando um abraço, um beijo pro Cid Soares, lindo, maravilhoso, que esteve aqui ontem com a gente, aqui com vocês, né? Karime recuperada, né? É isso aí. Que bom. Galera, muito boa noite, valeuzaço pela sua sintonia. Muito obrigada pela sua companhia. Você vai ficar com a gente até as 7 da noite aqui no 18 horas. 6 e 4, boa noite. 18 horas. Muito bem, vamos aos destaques de hoje do programa 18 horas. E hoje é terça-feira, depois que o Superior Tribunal Federal tornou réu o governador Wilson Lima, acusado de crimes como peculato, fraude à licitação e organização criminosa. Deputados de oposição pedem avanço dos processos de impeachment do governador Wilson Lima. E para o presidente do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, o advogado Carlos Santiago, agora o governador vai ter mais dificuldade eleitoral e administrativa. Mercado otimista para contratações de fim de ano. Aqui em Manaus, pelo menos 5.000 novas vagas devem ser abertas até dezembro, número próximo ao de 2019, período pré-pandemia. A Fundação Alfredo da Mata denuncia para a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas irregularidades na intervenção do Fundo Estadual de Saúde. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora aqui no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas, terça-feira, 21 de setembro, ano 2021. Mais uma vez, boa noite. 18 horas. Karime, o day after, ou seja, no dia seguinte da decisão do Superior Tribunal de Justiça que acatou a denúncia de que o governador Wilson Lima é chefe de uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública do Amazonas durante a pandemia, o clima é literalmente de velório na sede do governo, Karime. Carlão, não é para menos, né? Afinal, foi uma derrota avassaladora. Foi unânime, 12-0, resultado que nem mesmo a oposição esperava. Mas o voto do relator do processo, o ministro Francisco Falcão, foi tão fulminante, foi tão preciso, tão cheio de provas, de detalhes contra o governador que o resultado só podia ser por unanimidade. Todos os ministros acompanharam na íntegra o voto do relator. Wilson Lima postou nas redes sociais reafirmando que é inocente e que agora, durante o processo, vai provar sua inocência e que não atuou na compra superfaturada de ventiladores pulmonares em uma loja de vinhos. Externamente, o governador tenta passar essa imagem de tranquilidade, mas agora, na condição de réu e com a repercussão negativa da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a situação política dele se complica ainda mais ao ponto de inviabilizar completamente a candidatura à reeleição. Até seus aliados mais próximos reconhecem que o barco foi pro fundo. O foco do grupo agora é brigar na justiça para Wilson Lima concluir pelo menos o mandato. Mas isso vai depender do processo que agora corre no Superior Tribunal de Justiça. A gravidade das acusações pode levar o Wilson Lima a perder o mandato e mesmo ser preso. Wilson Lima é acusado de peculato, tentar atrapalhar as investigações, dispensa indevida de licitação, sobrepreço e de pertencer e chefiar uma organização criminosa. São crimes que podem render ao governador até 17 anos de prisão. Pois é, todo o esforço de tentar reduzir a rejeição do governador foi por água abaixo com a decisão do Superior Tribunal de Justiça. A avaliação é de que agora, com a decisão, Wilson Lima vai sangrar até as eleições sem qualquer chance de disputar um eventual segundo turno. E para o presidente do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, o advogado Carlos Santiago, agora o governador vai ter mais dificuldade eleitoral e administrativa. Ele fez uma análise para o 18 horas. Vamos ouvir. Primeiramente, é preciso destacar que essa fase que foi analisada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ela visa tão somente aceitar ou não a denúncia.
feita pela Procuradoria da República, que envolve o governador do Amazonas em crimes de formação de quadrilha, peculato, fraude de licitação e outros. Tudo isso, e até pela forma unânime como foi decidido pela Corte Especial do STJ, torna a vida do governador muito difícil. É muito difícil rever uma decisão quando essa decisão tem a unanimidade. Terá dificuldade de se recorrer ao STF por conta disso e ao próprio STJ em recursos previstos em leis. E também a situação política do governador fica muito mais difícil também, porque a sua reeleição fica mais distante por conta dessa decisão. Em função disso, tudo aquilo que o governador tem feito, ou estava sendo feito, se movimentando para articular aliados, promover ações positivas para o governo, tudo isso vai ficar muito enfraquecido perante a opinião pública, em função das acusações que ele, agora como réu, responde. Então, a situação do governador Wilson Lima no âmbito da justiça é muito difícil, no âmbito da política é muito mais difícil, e no aspecto administrativo se tornou um governador fraco, sem força. Pode ser até que ele fique isolado, mas que não terá na sua administração reforço algum para o seu projeto político de se manter por mais 4 anos no poder. Bom, e a imprensa nacional repercutiu ainda ontem a decisão do STJ que tornou réu o governador Wilson Lima. Em emissoras nacionais, regionais e em diversos portais de notícias, o Wilson Lima foi anunciado como réu pelo crime de peculato e de chefiar uma organização criminal em meio à pandemia de Covid-19. Pois é, Carlão, e o repórter Hector Silva, ele fez um resumo sobre como a notícia repercutiu nos principais meios de comunicação do Brasil. Vamos conferir. Na televisão, no rádio, nos portais de notícias e nos jornais de grande circulação, a notícia amplamente publicada era a mesma. O Superior Tribunal de Justiça tornou réu o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, por fraude na compra de respiradores. 12 votos a 0, o Wilson Lima, do PSC, se torna réu em um processo que investiga que ele teria liderado um suposto esquema de desvio de dinheiro para a compra de respiradores durante a crise da Covid-19 em Manaus. Segundo Francisco Falcão, o Wilson Lima teria participado de crimes de dispensa de licitação sem observar as formalidades legais, fraudes em licitações, aumento abusivo de preço e sobrepreço, além de peculato e de ser líder de uma organização criminosa. O Amazonas ficou em foco na tarde e noite dessa segunda-feira por um único motivo. Wilson Lima foi anunciado como réu pelo crime de peculato por unanimidade em um julgamento feito pelo Supremo Tribunal de Justiça. No portal da Folha de São Paulo, a manchete era: STJ aceita denúncia e governador do Amazonas vira réu por irregularidades em uso de verbas da pandemia. O jornal lembrou que Wilson Lima, o vice-governador do Amazonas Carlos Almeida, servidores públicos e empresários são acusados de causar prejuízos de 2,2 milhões aos cofres públicos. O portal Globo noticiou que a denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República e que outras 13 pessoas, além do governador, estão sendo investigados.
Outros portais de notícias também fizeram questão de destacar que, segundo a denúncia da PGR, o preço inicial ofertado pelos respiradores já estava em completo descompasso com o praticado no mercado na época da aquisição, mesmo considerada a circunstância da pandemia. O jornalista investigativo Cláudio Dantas, do site O Antagonista, classificou como vergonhoso a compra de respiradores em uma adega de vinhos. E agora ele virou réu junto com esses outros 17. A investigação envolve a compra de 28 aparelhos de respiradores, né, adquiridos no ano passado numa loja de vinhos. Isso mesmo, numa adega. Uma vergonha, um esculacho. Héctor Silva para o 18 Horas. 18 horas. Olha, a decisão do Superior Tribunal de Justiça de tornar réu o governador Wilson Lima por crimes cometidos durante a pandemia tem, infelizmente, pouca repercussão entre a bancada do Amazonas em Brasília. Dos 3 políticos com maior influência no Congresso Nacional, Marcelo Ramos, Eduardo Braga e Omar Aziz, apenas o senador Eduardo Braga publicou uma nota sobre o assunto em suas redes sociais. Os detalhes a gente confere agora com a repórter Odiné Araújo. Você conhece a expressão fulano comeu a Bill? Pois foi isso que fizeram os políticos amazonenses com maior influência em Brasília sobre o julgamento do governador Wilson Lima ontem no Superior Tribunal de Justiça. A corte tornou o governador e o vice-governador do Amazonas réus no processo de compra superfaturada de ventiladores pulmonares na primeira onda da pandemia. No Senado Federal, um dos maiores acontecimentos da história política do estado não repercutiu. O senador Eduardo Braga se limitou a publicar uma notinha em suas redes sociais após a decisão do STJ. Já o senador Omar Aziz, aliado político de Wilson Lima, sequer mencionou o assunto. Apenas o senador Plínio Valério se posicionou. Para ele, o julgamento de Wilson Lima era necessário, apesar de colocar o Amazonas de forma negativa sob os holofotes da mídia nacional. O parlamentar, que é do PSDB, também lamentou a inclusão no processo do vice-governador Carlos Almeida Filho, recém-filiado ao seu partido. Eu lamento tudo isso, mas algo teria que ser feito em função da denúncia e da apuração. Aceitar a denúncia contra o governador e contra o vice-governador é uma coisa muito grave. Agora, a batalha será jurídica e a gente sabe que isso demora, né? Aceitar a denúncia é uma coisa, mas do ponto de vista do senador político, a gente acha lamentável que isso esteja acontecendo. E eu lamento que o PSDB esteja envolvido agora nessa denúncia, né? Porque o vice-governador está no PSDB. Eu lamento muito que o PSDB esteja envolvido nisso. Já entre os deputados federais, a situação foi a mesma. Nem mesmo o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, considerado um dos mais influentes em Brasília, se pronunciou sobre o caso. Procurado pelo 18 Horas, o deputado disse que enviaria um áudio sobre o julgamento, mas até o fechamento da reportagem, a mensagem não chegou. Nem mesmo nas redes sociais de Marcelo Ramos consta algum posicionamento sobre a decisão da corte. O 18 Horas também tentou ouvir os deputados federais Átila Lins, Bosco Saraiva, Capitão Alberto Neto, Delegado Pablo e Silas Câmara, mas até o fechamento da reportagem eles não enviaram resposta. Apenas os deputados José Ricardo e Sidney Leite se posicionaram sobre o processo contra o governador Wilson Lima. O deputado federal Sidney Leite disse que chamou a atenção o fato de a denúncia ter sido acatada por unanimidade. Ele defendeu o imediato afastamento de Wilson Lima do cargo. Essa acusação de corrupção contra ele não resulta só em desvio de dinheiro público, mas na vida de pessoas, que todos nós assistimos de forma estarrecida, como as pessoas morreram, principalmente na cidade de Manaus, por falta de oxigênio, por falta de leito. E o governo pecou também pela omissão. Lembrando, foram vários secretários de saúde presos, e o governo, como o governador, sofreram mandado de busca e apreensão. Então, esse é o quadro que se tem hoje no estado do Amazonas e que o ideal, para que se pudesse investigar com isenção, é que o governador Wilson Lima seja afastado do cargo até concluir a apuração da referida denúncia. Já o deputado federal José Ricardo disse que a decisão do STJ significa que a Corte Máxima de Justiça do país acatou todas as denúncias feitas sobre esquemas de compra de ventiladores.
Se tiver que condenar, condenar. Se tiver que inocentar, inocentar. Mas tem que ser apurado, verificado. E isso vale a nível federal também. A CPI está mostrando o escândalo dos esquemas da compra de vacinas. E também aqui no estado, nós tivemos aí denúncias relacionadas à contratação do hospital de campanha, do Nilton Lins, tanto ano passado como esse ano. Isso tudo também tem que ser apurado. Eu apresentei no Ministério Público Federal um relato da situação aqui do Amazonas para investigar tanto o governo do estado como do governo federal. E mandei esse mesmo relato e essa mesma solicitação para a CPI do Senado. Odinei Araújo para 18 horas. Na Assembleia Legislativa, deputados da base aliada formam tropa de choque para novamente blindar o governador Wilson Lima. Até deputados que quase nunca ocupam a tribuna se inscreveram para defender o governador do Amazonas e falar de ações no estado para amenizar o julgamento da corte. Karine, já a oposição cobrou da Assembleia o afastamento de Wilson Lima, CPI da asfixia e a apreciação dos pedidos de impeachment. Vamos chamar novamente a repórter Odinei Araújo, que tem mais informações sobre o assunto. Nada como um dia após o outro, como diz o ditado, para ressuscitar toda a base governista na Assembleia Legislativa do Amazonas. Um dia após a sessão histórica em que, por unanimidade, o governador do Amazonas, Wilson Lima, se tornou réu pela prática de crimes de dispensa e fraude em licitação, aumento abusivo de preço e sobrepreço, peculato e por comandar organização criminosa, a base aliada do governo do estado cuidou de ocupar a tribuna para defender o governador. O primeiro foi o deputado Carlinhos Bessa, que é advogado. Ele criticou o julgamento da Corte Máxima de Justiça e tentou amenizar a decisão do STJ. O recebimento da denúncia não é culpar, não é condenar, é investigar se ele tem culpa ou tem dolo num crime no qual o Ministério Público oferece. Porque se realmente tivesse ali um dolo, uma culpa, um crime de alto potencial, tenho certeza que aquela corte que julgou o governo do Rio de Janeiro teria feito a mesma coisa com o governo do estado do Amazonas. O deputado oposicionista Dermilson Chagas, sem partido, ironizou a defesa feita por Carlinhos Bessa e disse que a decisão da corte fez justiça à memória das vítimas da Covid-19 no estado. Quando eu vi o deputado Bessa fazer a defesa do Wilson aqui, eu disse, ele perdeu dinheiro contratando na Borbulhões. Perdeu dinheiro contratando na Borbulhões, porque se aquela defesa custou fortuna ao povo do Amazonas, ele esqueceu de olhar pro Bessa e contratá-lo e fazer essa defesa brilhante que fez aqui. Falta convencer o povo e falta convencer mais 12 ministros que relataram em alto e bom tom, afirmando com o relator, ministro Falcão, que esse é um governador chefe de quadrilha. A defesa do governador Wilson Lima também foi reforçada pelos deputados Cabo Maciel, João Luiz, Tony Medeiros, Saulo Viana, Adjunto Afonso, Doutor Gomes e pelo líder do governo na casa, Felipe Souza. Todos fizeram questão de reforçar que o governador Wilson Lima não foi condenado, que apenas se tornou réu em um processo. Mas foi o deputado Doutor Gomes quem elevou o tom ao falar do processo e criticar a oposição da casa. Não podemos colocar numa vala comum todas as pessoas só porque elas respondem a processos. E poucos são os que nesta casa ou em outras casas legislativas desse país não responderam processos. Mas nós não podemos fazer deste momento um palanque político para condenar pessoas que o próprio STJ não condenou. Já o líder da oposição, deputado Wilker Barreto, cobrou da Casa Legislativa o afastamento do governador, a instalação da CPI da asfixia e o impeachment de Wilson Lima. O governador hoje, deputado Felipe Souza, não tem condições morais. É réu à frente da coisa pública, do dinheiro do povo.
esta casa precisa apreciar o afastamento do governador e do vice. Ninguém deixa dentro da sua casa, da casa do povo, criminosos, cuidando do dinheiro público. Presidente Roberto Cidade, nós temos elementos suficientes para avançar com processos de impeachment. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, vale destacar que essa denúncia da compra superfaturada de ventiladores pulmonares do governo Wilson Lima foi apurada pelo jornalismo no 18 horas e foi denunciada em primeira mão aqui no programa 18 horas. Você escutou esta denúncia pela primeira vez aqui no programa 18 horas. Essa denúncia foi apurada, foi levantada pela equipe de jornalismo aqui do 18 horas da Mix Manaus. Bom, o caso, isso é claro, foi em abril do ano passado. O caso, claro, tão absurdo que ganhou repercussão nacional e até internacional. E durante as investigações da Polícia Federal, 3 secretários de saúde de Wilson Lima foram presos por 2 vezes. E os policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa e no gabinete do governador. É bem isso, Carimilhão. A Polícia Federal indiciou o governador e outras 17 pessoas. A Procuradoria-Geral da República denunciou todos os indiciados e agora o Superior Tribunal de Justiça acatou a denúncia, tornando o governador e outras 14 pessoas réus. Esse processo ainda vai se desenrolar, é claro, por alguns meses, até que o julgamento final seja realizado. Até lá, o governador é réu, sob acusação de chefiar uma organização criminosa que roubou recursos da saúde do Estado. Estamos falando de uma administração acusada de crimes financeiros e de responsabilidade pelo caos na saúde que levou à morte milhares de amazonenses. Nesse caso, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, não foi investigado o caso da falta de oxigênio que matou por asfixia dezenas de pessoas aqui em Manaus e no interior. Esse caso é motivo de outro processo que o governador Wilson Lima também deve responder na Justiça. 18 horas. Agora, 6 horas e 25 minutos, vamos para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, o que os nossos deputados federais e senadores falaram sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça de tornar Wilson Lima réu no processo da compra superfaturada de ventiladores pulmonares? Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Esse assunto rendeu bastante hoje na CPI entre os senadores integrantes, até porque investigar os crimes ocorridos no Amazonas e que resultaram na crise do oxigênio é um dos objetos da CPI instalada por determinação do STF. Eu falei com o senador Alessandro Vieira, que faz parte da ala independente da CPI. Ele disse que, apesar do resultado de ontem, a CPI precisa fazer o seu papel, indiciando o governador Wilson Lima. Vamos ouvir Alessandro Vieira. É uma decisão absolutamente compatível com o que a gente viu dos autos, das provas. Eu espero que esse processo tenha seu curso rápido, eficiente e que sejam punidos todos aqueles que não só vitimaram os cofres públicos, mas as pessoas no Brasil. Eu acho que você tem hoje um ponto de inflexão, a possibilidade de trazer mais dados, além daqueles que foram reunidos para os documentos, né? Nós não podemos fazer a oitiva de governadores, mas a documentação chegou e eu tenho a convicção de que é necessário no relatório ter a responsabilização também. A gente acompanhou agora a fala do senador Alessandro Vieira, analisando o resultado, a decisão do Superior Tribunal de Justiça de tornar réu Wilson Lima no caso da compra superfaturada de ventiladores pulmonares. Carlos Eduardo, o que mais temos de repercussão em Brasília? O recado do senador Alessandro é de que, apesar da decisão do STJ, a CPI não pode descansar nesse sentido de indiciar o governador Wilson Lima. E pelo discurso do presidente senador Omar Aziz, ficou naquele tom em cima do muro. Então, ele deu esse recado. A CPI precisa continuar esse trabalho no sentido de criminalizar, de indiciar o governador Wilson Lima. Agora, Karine, nesse debate entre os senadores, a decisão do STJ reacendeu aquela discussão sobre se a CPI pode ou não investigar os estados. Sim.
Passados 4 meses, essa questão continua reacendendo, hora ou outra continua sendo debatida. Os senadores, principalmente da ala governista, consideraram a decisão do STJ resultado do trabalho fundamental que começou pelo Ministério Público Federal e trouxe à Justiça que a CPI provavelmente não irá garantir. Quem está pouco cética é essa ala da oposição do governo. Eu falei com o senador Rogério Carvalho, do PT, ele fez questão de ratificar que a CPI não irá investigar os estados, incluindo o Amazonas. Vamos ouvir o que ele disse para a gente. Eu acho importante que o Ministério Público, que polícias civis dos estados e até a Polícia Federal e outros órgãos auxiliares que possam ajudar na investigação de desvio de recursos possam atuar. E se isso aconteceu, eu acho importante que crimes que foram cometidos contra o erário público sejam apurados e os responsáveis punidos. Eu acho que isso é uma motivação para continuar investigando os estados por parte da CPI? A CPI não tem prerrogativas para investigar estados e municípios. Isso é constitucional. Nós não temos esse poder de investigação de estados e municípios. Cabe às assembleias legislativas e cabe às câmaras municipais, que são parlamentos municipais e estaduais, investigarem governadores e prefeitos na condução dos seus orçamentos, na execução orçamentária, na realização de suas despesas. Aí agora a gente acompanhou a fala do senador Rogério Carvalho explicando por que a CPI não investiga a fundo estados e municípios na condução da gestão dos recursos públicos durante a pandemia. A gestão do recurso enviado pela União, né, no enfrentamento da pandemia de Covid-19, não é isso, Carlos Eduardo? Exatamente, Karine. Na contramão da opinião do senador Rogério Carvalho está o senador Eduardo Girão, que esse faz parte da ala governista. E ele veio com uma novidade para a gente. Ele conseguiu recolher o número de assinaturas necessário para a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, para apurar os indícios de corrupção dos estados durante a pandemia. Vamos ouvir os detalhes dessa empreitada mobilizada pelo senador Eduardo Girão. Uma CPMI, na realidade, né, para que já consegui a assinatura dos senadores, né, só precisavam de 27, nós conseguimos aí 35 até o momento. Acho que vamos chegar a mais de 40 para ficar a maioria da casa, uma CPMI para investigar o que essa CPI aqui não quer investigar de jeito nenhum, que é rastreio de corrupção em estados e municípios. Né, pelos relatórios da CGU, você vai ver que 4 bi, vou repetir, não é 4 mil, que é dinheiro demais, 4 bilhões de reais estão aí sob fogo cruzado em relatórios da CGU, com mais de 69 operações de desvios milionários em estados e municípios. Tá, e agora a gente acompanhou a fala do senador Eduardo Girão defendendo uma nova CPI só para investigar estados e municípios durante a pandemia, na gestão, né, do dinheiro público durante a pandemia. Carlos Eduardo, isso tudo como repercussão da decisão do Superior Tribunal de Justiça de tornar réu Wilson Lima, governador do estado do Amazonas, no caso da compra superfaturada de ventiladores pulmonares, não foi isso? Exatamente. Segundo o próprio senador, os fatos que ocorreram ontem do STJ poderão virar justificativa para a instalação dessa CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista, envolvendo deputados e senadores. Mas vamos aguardar, é um posicionamento da ala governista. Então, é preciso colocar isso, frisar bastante essa questão, que a investigação sobre os estados é uma pauta liderada pelos senadores da ala governista. Agora, Karine, falando sobre o dia de hoje da CPI, quem acompanhou pela TV, Nossa, eu acho que foi lá pegar uma pipoca, Nossa, achou foi. um lugarzinho confortável. Foi complicado foi ali. Um capítulo de novela, não Eu foi? pensei que ia ser MMA, né? Tava quase isso. Quase foi, né? Hoje quem prestou depoimento foi o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, para falar sobre o contrato de compras de vacinas Covaxin entre o Ministério da Saúde e a empresa Precisa Medicamentos. Esse contrato era no valor de 1 bilhão e 600 milhões, mas acabou suspenso por causa de suspeita de indícios de superfaturamento. O ministro Wagner negou o superfaturamento, mas ele foi intempestivo com os senadores. Hoje à tarde ele chamou a senadora Simone Tebet de descontrolada.
Isso causou uma confusão enorme que resultou no encerramento da reunião. Terminou que Wagner Rosário foi incluído na lista de investigados da CPI. Com ele, são 27 pessoas investigadas pela comissão. Karine. Pois é, ele depois teve que nas redes sociais pedir desculpas e pediu desculpas a todas as mulheres caso tenha ofendido. Foi uma atitude machista demais. No calor ali, o cara não pensa, ele já solta, né, Eduardo? Agora, Karine, hoje aconteceu aqui em Brasília, a gente muda de assunto para falar sobre a gente muda de assunto para falar sobre a reunião entre as principais lideranças do PSL e do Democratas para fazer os últimos arremates da fusão entre os dois partidos. A gente falou na semana passada que iria ocorrer uma reunião hoje. Então, essa reunião de lideranças aconteceu hoje à tarde. Quem está capitaneando essa engenharia política é o deputado federal Efraim Filho, que é líder do DEM na Câmara, com o apoio do presidente nacional do partido, Arsênio Neto, que é prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia. No outro lado do balcão está o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, votado para ser presidente dessa nova sigla. A executiva dos dois partidos estão debruçadas, preparando o regimento interno desse novo partido. Fontes me informaram que esse texto está na 4ª versão. O processo está sendo feito lentamente por causa das constantes revisões. O grande entrave, Karine, como já falamos aqui, é a composição política dos estados e municípios, porque há personagens políticos de peso dos dois partidos. Então, a Executiva Nacional está trabalhando para tentar resolver as diferenças políticas regionais. E assim que essa questão for definitivamente resolvida, a fusão vai ser oficializada. Pelo menos essa informação está circulando nos bastidores. A fusão entre o Democratas e o PSL, como a gente já disse, vai resultar na maior bancada da Câmara, com 81 deputados federais. Esse superpartido vai receber a maior fatia de recursos do Fundo Eleitoral, o Fundão, e terá mais tempo de propaganda eleitoral na TV e no rádio. Aqui no Amazonas, é provável que a liderança dessa nova legenda seja o ex-governador amazoniano Mendes. Karine. Ok, então muitíssimo obrigada pelas informações. Carlos Eduardo, direto de Brasília. Boa noite, querido. Bom trabalho. Boa noite, um abraço a todos. Até mais. Um abraço e até mais. 18 horas. Agora são 6 horas e 35 minutos em Manaus e ainda hoje, hein? A Fundação Alfredo da Mata denuncia para a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas irregularidades na intervenção do Fundo Estadual de Saúde. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist do 18 horas. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Para esta noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 35% e 82%. Olha, as águas do Rio Negro baixaram mais 17 centímetros de ontem para hoje. Agora o nível do Rio Negro no Porto de Manaus é de 24 metros e 19 centímetros. Você está ouvindo 18 horas. E o empresário Jobson Agostinho Gomes, dono da rede de supermercados Vitória, é apontado pela polícia como o mandante da morte do sargento do Exército Lucas Ramon Silva Guimarães, executado no último dia 1º de setembro dentro de uma cafeteria na Avenida Airão, na Praça 14. Karine, motivo do crime, de acordo com a delegada Marnali Miranda, da especializada em homicídios e sequestros, foi a descoberta de um relacionamento extraconjugal entre a vítima e mulher do empresário Jordana Azevedo Freire, de 41 anos. A justiça expediu mandados de prisão contra o casal, mas os suspeitos não foram localizados no imóvel onde moravam. Durante a operação foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e em todas as unidades dos supermercados Vitória. No estabelecimento da Avenida Torquato Tapajós, foi apreendido um revólver calibre 38 que, segundo a delegada, era roubado. Na investigação, a polícia descobriu que Ramon, que também era casado, mantinha
tinha um relacionamento extraconjugal com Jordana, que é a esposa do empresário Joabson. O caso entre os dois ocorria desde dezembro do ano passado, quando Jordana apresentou o militar para o marido, que passou a contratar trabalhos gráficos do militar. De acordo com a delegada, Jordana passou a desviar dinheiro da rede de supermercados e repassar ao amante Ramon. Uma dessas quantias foi de R$200 mil, mas segundo as investigações, o valor foi devolvido para a mulher após o empresário ter descoberto o caso entre os dois. Sargento Lucas Ramon foi executado na noite do dia 1º de setembro dentro da cafeteria dele, ao lado de um hospital que pertence à esposa dele. Ramon foi atingido com tiros na cabeça. Ele ainda chegou a ser levado ao hospital da família, mas não resistiu e morreu. O crime foi registrado por câmeras de vigilância. E agora à tarde o casal se entregou à polícia. Vamos chamar o repórter Hector Silva, que tem os detalhes sobre o assunto. Muito boa noite, Hector Silva. Como foi a apresentação do casal à polícia? Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Boa noite. O empresário Joabson Agostinho Gomes, dono da rede de supermercados Vitória, e a esposa Jordana Azevedo Freire foram presos ao se apresentarem à polícia. Em nota, a Polícia Civil do Amazonas informa que o casal compareceu à Delegacia de Homicídios e Sequestros na tarde desta terça-feira, dia 21, com os advogados. Ambos são investigados pelo homicídio do sargento do Exército Brasileiro, Lucas Ramon Silva Guimarães, de 29 anos, que foi morto no dia 1º de setembro deste ano na cafeteria de sua propriedade, o Mises Café, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona centro-sul de Manaus. O casal deveria ter sido preso durante a manhã, só que a informação da operação, que cumpria mandados de busca e apreensão e também 2 mandados de prisão em nome do casal, vazou. Quando a polícia chegou à casa do casal para prendê-los, eles encontraram lá apenas os advogados. Ainda não se sabe quem vazou essa informação. Inclusive, Karime e Carlão, até a imprensa já sabia da operação e do que ela se tratava. Durante a manhã, alguns portais de notícias de Manaus já estavam noticiando que possivelmente a operação que estava acontecendo era por conta da morte do empresário e soldado do Exército. Uma nova coletiva deve ser feita amanhã para apresentar os suspeitos desse homicídio. Karime e Carlão. Ok. Muitíssimo obrigada pelas informações, Hector Silva. Boa noite. Valeu. Muito bem, Karime Leão, são 6 horas e 44 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Fundação Alfredo da Mata denunciou para a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas irregularidades na intervenção do Fundo Estadual de Saúde. A instituição enviou documento para o Tribunal de Contas do Amazonas que a entidade possui autonomia administrativa e financeira e, portanto, não deveria sofrer intervenção da Secretaria. O Tribunal de Contas já acatou a representação feita pela Fundação Alfredo da Mata, concedendo uma medida cautelar. Quem traz mais detalhes pra gente agora é o repórter Hector Silva, que volta para explicar essa história melhor pra gente. Vamos acompanhar. O diretor-presidente da Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia, Alfredo da Mata, Ronaldo Derzi Amazonas, fez uma representação ao Tribunal de Contas do Estado com pedido de medida cautelar em face da Secretaria de Estado de Saúde, em razão de possíveis irregularidades na intervenção do Fundo Estadual de Saúde, na elaboração da proposta orçamentária anual referente ao ano de 2022. De acordo com a representação, a Fundação possui autonomia administrativa e financeira nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Delegada número 107. Ainda na representação, Ronaldo Derzi Amazonas diz que, em razão da intervenção, as ações do plano plurianual ficam comprometidas, impactando diretamente e negativamente nas atividades fins e, consequentemente, afetando a missão da Fundação, repercutindo diretamente nas demandas de saúde a serem oferecidas à população usuária do Sistema Único de Saúde. A reportagem do 18 Horas entrou em contato com o diretor-presidente da Fundação Alfredo da Mata por meio de sua assessoria e fomos informados que ele não poderia nos atender hoje, pois estava viajando para Novo Aripuanã, ficando assim incomunicável.
Também entramos em contato com o secretário estadual de Saúde, Anwar Samad, e ele nos respondeu por meio de sua assessoria. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que já prestou ao Tribunal de Contas do Estado todas as justificativas técnicas referentes à representação acerca da elaboração da proposta orçamentária anual 2022. A nota finaliza informando que a Secretaria cumpre todos os requisitos legais para a distribuição dos recursos à Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Mata, bem como na elaboração da proposta orçamentária anual referente à pasta da saúde. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, que vai disputar as prévias do PSDB, que indicará o nome do partido para disputar a presidência da República. Arthur Neto oficializou sua candidatura e pretende levar para o debate o tema Amazônia, Zona Franca e Desenvolvimento Sustentável. Muito boa noite, Arthur Neto. Seja bem-vindo novamente conversando com a gente aqui no 18 horas. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos os ouvintes queridos e a toda essa equipe aí da Rádio Mix. Um grande abraço no Armandinho. É um prazer muito grande falar com você, viu? Muito obrigada, então. Agora, oficialmente, participando da disputa, qual o objetivo, qual a expectativa para essas prévias tucanas? Olha, eu queria registrar antes, Karine, que nós estamos quebrando um paradigma, nós estamos quebrando uma barreira. Olha aí. Até pouco tempo atrás era impensável alguém do Amazonas pensar, sonhar em disputar a presidência da República sobretudo numa prévia, porque quando a gente sabe o número de filiados ao partido que tem em São Paulo, em comparação com o Amazonas, nós temos mesmo que em ter os nossos e em procurar sensibilizar o coração dos deles, com uma fala de Brasil, uma fala para o Brasil, mostrando a importância da Amazônia, mostrando que se o Brasil continua com a irresponsabilidade do desmatamento desenfreado, ele vai acabar perdendo a Amazônia para uma intervenção, a partir de uma intervenção internacional. E depois a Amazônia vai se desenvolver de qualquer maneira e muito bem, só que bem explorada por mãos erradas, por pessoas que não os brasileiros. E o Brasil vira um paísinho pequeno. Eu digo isso porque as pessoas pensam que a Amazônia está precisando de ajuda. E está. Quando diz assim, SOS Amazônia, eu mesmo já disse, socorro, a Amazônia está correndo perigo. Mas quem está correndo perigo maior é o Brasil de perder a Amazônia. O que o Brasil tem além da Amazônia? O que ele tem? Turismo? Poxa, ele está desperdiçando o maior potencial de turismo a ser desenvolvido num lugar que é exatamente a Amazônia, exatamente o Amazonas, no nosso caso. Minérios, os que forem exploráveis, aqueles que não causarem dano ao meio ambiente, que não quero trocar árvore por minério, eu prefiro ficar com as árvores. Mas nós temos as árvores dos rios, elas vão virar commodities, produtos de exportação na virada deste século. O petróleo vai virar carvão, vai deixar de ser o fundamental combustível, e ao mesmo tempo a água vai virar, daqui a pouco tem uma OPEP da água, a água vai virar uma commodity, enfim. Tem um registro assim, que é uma grande alegria a gente ter vencido essas barreiras, porque eu, quando fiz o meu primeiro discurso, Karime, foi um discurso muito feliz, graças a Deus, provoquei um debate muito forte sobre a Amazônia, saindo daquela tradição que os parlamentares tinham de sempre preocupado com um interesse menor, sempre preocupado com fazer uma ponte que levasse da casa do seu Janjão para a Dona Maroca. Eu nunca fui isso, eu sempre procurei fazer da Amazônia um assunto nacional e agora um assunto cada vez mais bem discutido no plano mundial. Então, veja bem, quando acabou esse discurso, a Cristiana Lobo, repórter da TV Globo, uma boa amiga minha, ela se dirige para mim e fala: poxa, parabéns, gostei muito do seu artigo. Ela era uma jovem repórter. Eu falei: poxa, Cristiana, que bom. Aí ela disse: não, eu até perguntei, começou, não, falou Cristiano. Ela viu o meu porque ela sabia que ia falar um cara com esse nome, né? Ela falou: muito bom e tudo mais. Aí ela disse: é uma pena
que você seja do Amazonas. Eu disse, por quê, Cristiano? Ela disse, porque uma pessoa com as qualidades que você apresentou poderia ir muito longe. E sendo do Amazonas, você não irá muito longe. Eu digo, não, eu não acredito nesse determinismo. Eu acredito que possa, talvez, ter mais luta. Então, os líderes dos grandes partidos, eles saíram todos de São Paulo, todos dos grandes centros. Os partidos pequenos não, eles se dão ao luxo de ter pessoas da chamada periferia brasileira. Mas aí eu fui, de repente, dirigente do meu partido, nacionalmente, por 3 anos. Eu fui líder 2 vezes do governo Fernando Henrique, fui ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, ajudei o presidente Fernando Henrique a governar este país do melhor jeito que eu pude, durante todo o tempo que estive ao seu lado como ministro ou como líder dele, em 2 ocasiões. Eu governei 3 vezes a nossa cidade, que é a 6ª. Eu peguei como 8º, deixei como 6º maior produto interno bruto do Manaus, e já estávamos indo para 5º. Com mais 5 meses de governo, nós passamos para 5º, enfim. São alguns paradigmas que a gente vai quebrando, e eu digo assim, poxa, que honra disputar, porque para um paulista, para uma figura num estado poderoso como esse, é muito fácil disputar. É muito fácil, é quase que natural. Mas não é muito natural alguém da nossa terra disputar. Então nós temos que quebrar esses parâmetros falsos. E temos que mostrar que nós temos vida inteligente aqui. E temos que mostrar que nós somos capazes de fazer muito pelo país. E mostrar mais, que nós não somos vesgos em relação ao país. Nós aqui entendemos muito bem, profundamente, os problemas do país. O país é que é vesgo em relação à Amazônia e não percebe que sua última grande fronteira de desenvolvimento está na Amazônia. Liquidou a Amazônia, liquidou os rios. Liquidou os rios, liquidou o país, liquidou o Brasil. Onde é que o Brasil vai dispor de água? Afinal de contas, eles tomam banho em todo o território. Vai pelo Nordeste, vai pelo Sudeste, aí chegamos até o Sul, aí Argentina, Uruguai, os nossos rios voadores que vêm da condensação, que a natureza provoca no solo, sobe para o teto das árvores, aí vai banhando todo mundo, uruguaios, argentinos. De repente não tem mais isso, e a luta contra o aquecimento global? Se deixa de ter a floresta, vai ter aquecimento global além de 2 graus centígrados, que era o máximo previsto pela Conferência de Paris. Então eu tenho muito orgulho de dizer que são bandeiras que eu tenho que levar. Eu vou dizer uma para você: Zona Franca de Manaus. Parece que, puxa, Zona Franca de Manaus parece para certas pessoas, assim, snobs e pouco informadas, uma coisa muito cafona. E meu recado é muito simples: a Zona de Franca de Manaus está numa crise terrível. Agora, é ela que sustenta a grande parte da floresta amazônica em pé. É ela com seus efeitos diretos e seus efeitos indiretos. Se ela desaparecesse de repente, não há dúvida, as pessoas, ao invés de morrer de fome, iriam avançar sobre a floresta. Então, quebrar esse paradigma e disputar e dizer essas verdades todas, além de discutir o jeito da mulher, que são espezinhados numa sociedade que é extremamente machista, além de dizer que nós temos que enfrentar o racismo, além de dizer que nós temos que não podemos nos curvar aos cartéis das drogas, tudo isso me anima a dizer que nós vamos fazer uma campanha que, se eu dissesse que eu sou o favorito, eu não estaria falando a verdade. Eu digo que eu vou lutar muito, não só para tentar sensibilizar os nossos companheiros, nossos filiados ao partido, mas para fazer desse discurso um clamor nacional. E aí pode ser que se tenha alguma chance, se a gente tiver, se isso virar um fenômeno que contagie, se nos derem meios de comunicação para chegar a contagiar muitas pessoas no país, de norte a sul, enfim. E eu só quero fraternidade com o sul, com o leste, com tudo, com o nordeste, principalmente o centro-oeste, muito também, mas eu gostaria muito que eles entendessem que todos eles dependem da Amazônia e que a Amazônia não depende tanto deles assim. É preciso nós conservarmos a Amazônia sob a bandeira nacional e nós fazermos da Amazônia algo que sinceramente signifique o carro-chefe. A gente está vendo que o agronegócio representa
para os lugares corretos. Aqui ele não serve tanto, mas o agronegócio representa muito para a economia brasileira. Por que não temos o agronegócio e os bionegócios? Os negócios a partir do nosso banco genético. Por que não termos as duas coisas, enfim? Então eu estou muito feliz com isso, muito orgulhoso, disposto a lutar e sempre trabalhando a unidade do partido. Volta e meia tem uma rusga entre um e outro, entre outro e um, e eu digo, olha, nós vamos ter que jogar a favor da unidade do partido, porque se queremos devolver ao PSDB a grandeza que merece o partido que, quando governou, acabou com a hiperinflação, controlou a inflação, fez reformas estruturais essenciais. Nós temos tudo para retomar esse caminho. Agora, não é com briguinha interna, não é com historinha, não é que eu tomo um teu, você toma um meu, não é assim. É com o compromisso da unidade. Aquele que ganhar é apoiado por todos. E nós vamos ver se o que ganhar tem efetivas condições de se implantar como um candidato que seja competitivo para ir a um segundo turno. Se for um segundo turno, acredito que ele é vitorioso, enfim. Então precisa de muita paz de espírito. Para ver isso. Arthur, muito despojamento. Sem dúvida. Arthur, vamos falar um pouquinho de política local. Como é que o senhor analisa essa decisão de ontem do STJ que tornou o governador Wilson Lima réu nesse processo de superfaturamento, da compra superfaturada dos ventiladores pulmonares, para encerrar a nossa conversa? E você vê, Karine, olha só, Karine, isso foi o menor que ele fez, né? E as mortes por asfixia, e os casos de corrupção, e as secretarias dele divididas em capitanias hereditárias, com um malfeitor tomando conta de cada secretaria. O Amazonas está sendo literalmente saqueado. Então, ele foi condenado e gravemente acusado pelo relator da matéria, o ministro Falcão, mas precisa ele sair, porque se eles concordam, vê se você concorda com o meu raciocínio, se concordam que ele é desonesto e que por isso que não é justo ele continuar fazendo o que fez com o Amazonas, então dar mais tempo para ele ficar significa dar mais tempo para ele cometer mais atos desonestos, atos de prevaricação, atos de desrespeito ao erário, que são, na verdade, criminosos. Não é só por asfixia que se mata pela roubalheira, se mata pela corrupção, se mata também porque muita prostitutazinha jovem nas ruas, muito garotinho batendo carteira nas ruas. Será que não é reflexo de tanto descaso, não é reflexo de tanto desvio de dinheiro? Maus Caminhos desviaram 260 milhões de reais, na cidade universitária desviaram 300 milhões de reais, a gente sabe lá quanto já foi nesse governo, com a arrecadação crescendo. Alô? Né? Sim. O Estado é pródigo, o Estado é benigno, né? Mas eu entendo que ele precisa ser punido realmente. Não vejo que ele possa ter outro destino que não pagar pelo que fez. Mas ele é um idiota na mão de espertos. Muito bem, tem que dizer ele, o idiota tem que dizer o nome dos espertos, todos pagarem para valer. Ao contrário, ele é idiota para umas coisas, para parecer idiota, mas ele para perseguir famílias, para perseguir pessoas sérias, para e seus chefes mandam ele fazer, porque por incrível que pareça, é um governante que tem chefes, atores, então é um menor de idade, cívico, né? Mas ele é muito bom para fazer essas coisas ruins. Muito bem o papel do monstro, o papel do mal, do perverso, enfim. Então é óbvio que um grande alívio quando eu presenciar o meu estado livre de qualquer influência de um homem desse baixo calibre. Ok, muitíssimo obrigada, Arthur Neto, pela participação. A gente tinha um monte de perguntas, mas o senhor respondeu antes da gente perguntar dos seus planos, dos seus projetos. O senhor fala muito bem, o senhor respondeu antes da gente perguntar. Muitíssimo obrigada pela participação. Nossa, maravilha escutar, é sempre muito bom escutar. Desculpas por ter falado demais. De forma alguma, é sempre uma lição para a gente ele escutar. Muitíssimo obrigado. Imagina, a gente que agradece a sua participação, conversando com a gente, explicando pontos tão importantes para a gente. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o Carlão, que eu vi até que acabei engolindo talvez uma pergunta que ele pudesse me fazer, enfim. Nada, o senhor respondeu pela frente. Obrigado.
Tá ótimo. Muitíssimo obrigada, Arthur Neto, pela sua presença, pela sua participação. Da Mix, ao Armandinho, a todo mundo. Um grande abraço. Abraço afetuoso. Tá ótimo, então. Uma ótima noite. Boa noite. 18 horas. Agora em Manaus, 7h01. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Por mais esforço que o governo faça, não tem como esconder que a situação política, eleitoral e administrativa do governador Wilson Lima piorou após a decisão de ontem do Superior Tribunal de Justiça. Não apenas por ter se tornado réu em uma ação penal que lhe acusa de comandar um esquema de corrupção e desvio de dinheiro público, mas pela profundidade da denúncia aceita por unanimidade pela Corte Especial e, principalmente, pela clareza do voto do relator, o ministro Francisco Falcão. O ministro destacou que, além da gravidade na compra dos ventiladores pulmonares com excesso de preço, as informações indicavam que os aparelhos não tinham a capacidade de atender pacientes graves de Covid-19 e decidiu que, no caso de Wilson Lima, as acusações não configuram meras conjecturas, mas sim indícios efetivos de que o governador acompanhou o processo de compra, atuando com liderança sobre a organização criminosa que se formou para vender ao governo os equipamentos com sobrepreço. 18 horas. 7h03, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.